Tantas noites, lua clara, pelos terreiros cantei, e nas madrugadas frias, com os telhados chorei. Mas no fundo do meu peito, sua imagem eu guardei. Mas no fundo do meu peito, sua imagem eu guardei. Entra e aquece o meu leito, minha cama está vazia, o meu peito está em ânsias, lá fora a noite é fria. Eu te amarei 1000 vezes antes que amanheça o dia. Eu te amarei 1000 vezes antes que amanheça o dia. Entra e aquece o meu leito, nesta alcova tão vazia. Meu peito está em ânsias, lá fora a noite é fria. Eu te amarei 1000 vezes antes que amanheça o dia. Eu te amarei 1000 vezes antes que amanheça o dia. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estou aqui recebendo uma visita ilustre aqui do amigo Pedro Soares. Esse camarada, minha gente, eu ainda estou descobrindo, na verdade, o que é que ele é. Ele é muita coisa. Ele vai dizer aí as coisas que ele é, mas ele vai me contar agora uma história interessante, que me interessa muito, que é sobre essa história de sobrenome, de nome, e principalmente de um sobrenome da minha família. Fala aí, amigão, me revela esse negócio aí. A história do Inácio Clemente é o seguinte, é que havia uma tendência das pessoas de se protegerem com os santos. Santo Inácio, por exemplo, era o protetor das pessoas que tinham problemas psicológicos, problemas mentais, certo? Sim. Então, quando um parente, uma criança, mostrava um certo desvio de comportamento, as pessoas tendiam, muito religiosas que eram, tendiam a trocar o nome. A partir daquele momento, eles trocavam o nome do menino para Inácio e da menina para Inácia. Eles tinham um nome de batismo, só que passava a ser chamado, inclusive, todo mundo na região passava a conhecer como Inácio ou Inácia. Era muito comum. Uma outra curiosidade, essa satisfaz para você essa curiosidade do Inácio? Pronto, Nunca é mais ou menos por aí. Isso, mais ou menos por aí. A outra curiosidade que eu posso trazer para você é o seguinte: eu quando cheguei aqui, dei de cara com um cachorro ali fora, me olhando por cima do muro. É o ciborgue. Mas não é para ter esse nome. Cachorro no sertão tem que ter nome de peixe. Foi minha irmã que trouxe esse tem que ter nome de peixe. Já veio com o nome, é verdade. Aí você sabe, por acaso, por que os cachorros do sertão, ou como diz Luiz Gonzaga, cachorro de pobre, cachorro do sertão tinha que ter o nome de peixe? Não, sei não. Ora, vou explicar para você e você vai guardar como informação. Explique. Qual o maior problema que pode acontecer de doença num cachorro? A famosa raiva. Raiva, é verdade. E o nome correto da raiva é raiva hidrofóbica. Então o problema do cachorro é raiva hidrofóbica. Entendi. Tá? Aí, por quê? Então hidrofóbica significa o quê? A palavra hidrofóbica significa deve vir de água. Hidro, água. Fóbica, medo.
Então significa medo de água. Então é uma doença que levaria, não sei se na prática acontece dessa maneira. Estou falando das histórias que a gente conta. Estou entendendo, porque tu tem um quê? Raiva hidrofóbica. Se você batizasse ou chamasse um cachorro com o nome de peixe, piaba, camurim, tubarão, então peixe não tem medo de água. A partir de hoje, Ciborgue vai ser Cruvina. Então, jamais esse cachorro teria problema com raiva hidrofóbica. Vou batizar Ciborgue agora, viu, gente boa do meu agrado, de Cruvina. Porque esse nome já veio com ele já. Pronto. Mas eu não teria botado esse nome também não. Essa é a informação com relação àquela brincadeira de Gonzaga, que Gonzaga disse que todo cachorro de pobre tem que ter o nome de peixe. Aqui em casa tinha uma piaba que nós choramos tudinho na morte dela. Eita, mas nós não gostávamos daquela. Exatamente. Gostei dessa história. Para começar o dia. Isso é só para iniciar, viu, gente? Só para iniciar o dia. Cheiro no oco dos olhos. Agora diz aí mesmo, tu é o que mesmo? Quantas coisas tu é? Eu sou Fora Pedro Soares. Eu sou o Pedro Soares. Sou poeta. Não repentista, eu sou poeta, o famoso poeta de bancada, né? Eu sou poeta, eu sou compositor, sou músico, sou cantador. Na verdade, eu sou cantador, mas não o cantador repentista que nós temos, graças a Deus, ainda no sertão brasileiro, no Cariri, que eu chamo tudo de sertão. Então, nós temos no sertão essa coisa do cantador repentista. Eu sou cantador, mas não sou repentista. Eu brinco muito com Oliveira de Panelas, porque ele disse que eu não sou cantador repentista porque não quero. Não, é porque não tenho talento mesmo. Eu sou cantador, então eu escrevo minhas canções, coloco a música nela, coloco a melodia e tal, trabalho com isso, contando histórias, contando através de música. Né? Eu escrevo histórias. Tem um outro compositor famoso aí na Bahia, que ele também faz a mesma coisa que eu. Ele conta história, nós contamos histórias. Eita, eu adoro esses cabos assim. Então, por exemplo, eu gosto de escrever causos. Tenho várias histórias. Eu tenho 2 histórias clássicas contadas através de música, que a gente chama de ópera, chama de opereta, chama de... Dá um nome que quiser aí, um nome técnico. Mas aí é mais ou menos isso. A ideia é isso, é contar histórias através de cantigas. Ah, rapaz, isso aí é talento. Então eu tenho uma cantiga, eu tenho uma ópera, uma opereta, né, que eu chamo também de cantata, por causa do formato, que é para mim somente, porque a ópera seria para várias vozes, vários timbres de voz. Tá vendo? Né? Museu do Agricultor é cultura, eu não sabia nada disso. Eu tenho uma cantata que é composta mais ou menos de uns 16 ou 17 cantos que contam uma história. Que história? Uma história bela do sertão brasileiro. Então eu conto histórias, eu tenho algumas histórias, inclusive vinculadas ao sertão. Por exemplo, eu tenho uma cantata que, através de 15, 20 cantos, eu vou contando a história de uma família cujo habitat é o sertão profundo, e diante das circunstâncias de falta de chuva, né, que eu não chamo bem de seca, eu chamo de estiagem, alguém precisava deixar a terra. Mas o cidadão, que eu chamo na história de o não retirante, porque ele não consegue se desligar das coisas da terra, da sua pequena criação. É comum na história da migração, em função da estiagem, da seca, que os maridos abandonassem as suas esposas e fossem em direção do grande centro buscar esse sustento. E, geralmente, poucos voltavam. Tornavam-se, então, as mulheres viúvas e maridos vivos. E eu resolvi contar a história de um outro ponto de vista, colocando, então, o marido ficando e a mulher partindo. Então, toda a história se desenvolve a partir disso aí, que tem uma alicerce na Idade Média, porque eu gosto muito de escrever e tenho uma identificação muito grande com as coisas desse período. Tem a ver com as primeiras cantigas, as cantigas do amor cortês, onde as mulheres passaram a ser vistas como seres, de certa forma, até divinizados. Ora, veja bem, pouco antes, a mulher era apenas propriedade, que saía das mãos dos pais, para as mãos do marido. No momento em que surgem as cantigas de amor cortês,
os poetas, por um lirismo profundo, passa praticamente a divinizar a mulher amada. Então, uma criatura que até pouco tempo era praticamente um objeto, passa a ter um grau elevadíssimo de, digamos assim, até divinização, que era a mulher amada. O não retirante, que é o marido, ele começa a sofrer muito pela ausência da amada e começa a transfigurar nos objetos, nas coisas, a amada. Tá? Então ele, olhando para o rebanho, ele escolhe lá uma borrega bonita lá do rebanho, né? Da sua criação miúda, da miúça, como se diz, e resolve contar uma cantiga, tá? Que chama de a cantiga da borrega marrã, que ele faz olhando para a borrega e, claro, vendo na borrega a amada que partiu. Que no caso você tem sua borreguinha aí, né? Cantiga da borrega marrã, feita e foi feita especialmente para esta borrega marrã. Eita, borrega bonita da gota! Pois a borrega marrã, a mais linda, mais fermosa, nasceu debaixo do buzeiro e vivia a brincar pelos terreiros em noites de lua clara. Pois a borrega marrã, a mais linda, mais fermosa, nasceu debaixo do buzeiro e vivia a brincar pelos terreiros em noites de lua clara. E como num encantamento, ou coisa do invisível, mal se abre o porteiro, ela sai devagarinho, balindo pelos caminhos, guiando o rebanho inteiro. Pois a borrega marrã, a mais linda, mais fermosa, nasceu debaixo do buzeiro e vivia a brincar pelos terreiros em noites de lua clara. E como num encantamento, quando as chuvas de janeiro transformam o sertão inteiro num jardim, a criação vem brincar pelo terreiro numa grande animação. Pois a borrega marrã, a mais linda, a mais fermosa, nasceu debaixo de um buzeiro e vivia a brincar pelos terreiros em noites de lua clara. Pedro Soares, a esposa dele, minha amiguinha ali. Se apresenta aí pro povo também. Vai dizer que esse museu é só tá ligando a gente que tem sabedoria. Oi, gente, eu sou a Edilene, aqui é o meu pai, é agricultor, mora aqui perto. Aí, tá vendo? Tá? Esse museu foi feito pra você, viu, Marinho? Tá certo, é um prazer. Amigo, me explica aí um pouco sobre essas pedras, que durante muitos anos essas pedras estiveram aqui em casa, eu nunca sabia o que elas eram, na verdade. Essas pedrinhas ali. Olha a situação. Ela junta as pedras, ela junta as peças e sobra para mim arranjar uma explicação, uma justificativa. Não é justo, mas vamos tentar falar alguma coisa. Porque essas pedras aqui, essas duas principalmente, essas duas pedras aqui. Essas ó, duas. É. Essas duas aqui. Essas pedras, se você me perguntar de onde elas vieram e como elas vieram parar aqui em casa, eu não sei. Eu sei que elas há muitos anos estão aqui. Isso foi meu avô que tinha elas.
E durante muitos anos eu fiquei sem saber o que elas significavam, o que eram elas. Aí você sabe. Isso é uma ferramenta pré-histórica, Clemilda. Então, provavelmente se usava isso aqui como um machado. Aqui é o ponto de corte, né? E aqui era onde prendia, de alguma maneira, tá certo? Sim. É uma ferramenta pré-histórica. Uma espécie de machadinha. É uma espécie de machadinha. Como veio parar aqui, aí é uma outra história, carece de muito mais estudo e mais aprofundamento. Eu não tenho essa informação nesse momento, mas assim, confesso que eu também tenho uma ferramenta parecida, do mesmo material comigo. Vou trazer, inclusive vou me comprometer nesse vídeo de trazer para você. Ela é mais fininha, devia ser uma ferramenta doméstica, né? De ser uma ferramenta para o campo e a outra devia ser uma ferramenta doméstica para casa, né? Aqui está uma outra ferramenta também, de um outro material, né? Provavelmente com o mesmo objetivo. Se você prender aqui e golpear alguma coisa com isso aqui naquele tempo difícil, tempo antigo, provavelmente ia usar como uma machadinha com a ferramenta. Isso poderia ter sido usado para a guerra? Sim, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Até porque era uma ferramenta de corte. Então, se usava machadinha também naquele tempo. Que dizem que os índios dessa região eram muito violentos, né? Tem essa história, né? Não, assim... Não eram. Como era, assim? Eles apenas procuravam defender o seu território, né? Todo indígena, ele procurava defender o seu território, né? E a tomada, a conquista da Paraíba, o próprio nome já diz, a conquista da Paraíba, foi uma tomada das terras dos índios. Então, violento éramos nós, os portugueses, os europeus. Né? Aqui está um objeto fabuloso que era utilizado para carregar pólvora. Ou chumbo. Mas era mais pólvora, isso, tá certo? Isso. Que tem uma tampinha aqui dentro. Ainda hoje o matuto usa isso, você sabia? Ainda usa, né? Usa. Muito bem. Tinha uns menores, bem menores, que eram utilizados para conduzir uma pedra. Como é o nome da pedra, meu Deus? Oh, meu Deus, me ajude, como é o nome? Matricó, né? Que era utilizado como matricó. Que meu avô tinha essa pedrinha. Matricó, mas também era usado como corniboque. Epa, peraí. Isso aí corniboque. Que nós chamamos, nosso povo passou a chamar de currimboque. Currimboque? Oxe, agora você falou a minha língua. Na verdade é um cornimboque, ou seja, vem de corno? É um objeto a partir de corno. Corno chifre. Corno chifre. Tá certo? Então veja bem, era utilizado para carregar o rapé. O rapé. Né? Tem vários nomes, como que chamam. Eu conheço como rapé. Então, eita, para carregar o rapé. Isso é então, uma veja aula. bem, existe uma expressão no nosso mundo, Clemilda, quando quer fazer um elogio para o outro, assim, você é a tampa do currimboque. É mesmo. Tampa do currimboque. Você imagina o que eu tenho um currimboque com o meu produto precioso dentro, que é o rapé, que eu uso no meu dia a dia e perco a tampa. Eita, não prejuízo da moléstia. Não tem valor mais. Um currimboque sem tampa não é nada. Lascou. Então, o segredo era a tampa do currimboque. Eita, peste. Então, eu sou a tampa do currimboque. Quando alguém disse que o outro é a tampa do currimboque... Tu é um cabra tão bom que tu é a tampa do currimboque. Muito bem. Fechou com chave de ouro. A 3 léguas posso ver torres muito bem construídas, sentinelas dessas terras por muitos desconhecidas, sentinelas dessas terras, pátria jamais esquecida, sentinelas dessas terras, pátria jamais esquecida. Na mais alta dessas torres posso ver uma janela, dentro dela tem um vulto que desenha o corpo dela, uma cantilena escudo, ousa alguém cantar pra ela, uma cantilena escudo,
meu peito canta por ela. Não me surge um portador que possa ir ter com ela e lhe falar de um cavaleiro vindo de longínquo as terras, sem temer dor nem castigo, um aceno seu espera. Sem temer dor nem castigo, um aceno seu espera. Se num gesto belo e santo na janela ela surgir, vou-lhe oferecer um canto, versos daqui de além-mar, e em 3 ou 4 luas voltarei pra lhe buscar. E em 3 ou 4 luas voltarei pra lhe buscar. Se num gesto belo e santo na janela ela surgir, vou-lhe oferecer um canto, versos daqui de além-mar, e em 3 ou 4 luas voltarei pra lhe buscar. E em 3 ou 4 luas voltarei pra lhe buscar. Pela estrada vou cantando, tenho o coração em paz, pois o caminho que leva é o caminho que traz, é o caminho que traz, é o caminho que traz. Show! Valeu! Gente boa do meu agrado do canal Museu do Agricultor. Estou aqui com... É tanta coisa que eu não vou nem dizer, mas vou falar uma coisa. Pedro Soares, uma coisa que ele não falou é que ele é professor, ele é quase um historiador, minha gente. E eu tenho aqui uns ferros de família bem antigo, e ele agora vai dar uma explicação sobre esses ferros, o que significa essas marcas aí. Diga aí, meu amigão. Na verdade é o seguinte, cada pessoa, quando adquiria uma propriedade, se estabelecia como fazendeiro, não, então eles adotavam uma marca, criavam uma marca. Mostra essa marca aí. Criava uma marca. Vira ela na posição. Isso, ó. Criava uma marca, eu não sei como é que ele funcionava lá. Era nessa posição assim, aqui, ó. Nessa posição aqui. Nessa posição aqui, assim. Ó, aqui, isso era o ferro do meu bisavô. Tá certo? Então, veja bem, o fazendeiro, ele registrava, naqueles tempos passados, ele registrava em cartório uma marca, que era chamada de caixão. Ou seja, era a marca base. A partir dali, como é que é? Herdeiro. Cada herdeiro, exatamente, cada herdeiro, cada parente podia adotar o mesmo caixão com uma derivação. Aí você mostra os outros aí para o pessoal então, entender. veja bem, se você observar, o formato básico é esse, como eu acho que, na verdade, deveria ser um C, alguma coisa assim, não é bem porque... Mas de qualquer maneira você está vendo aí a peça, tá bom? Essa aqui, se você observar, vai ter essa variação. Que era de outro irmão dele. De um outro irmão, mas continua com a mesma base. Mas tendo uma diferença, né? Isso aqui está invertido, ó. Aqui é para fora, isso aqui é para dentro. Aqui mesmo. É como um S, aqui está uma barra somente, tá certo? Ó. Certo. Terceira, vamos à terceira. A terceira continua mantendo a barra e aqui na frente é como se fosse um epsilon, com a letra grega. Ele se chamava Eduardo. Então pronto, aqui a ideia era um parecido com E, exatamente. Que na verdade ficou como um epsilon, que é um E, equivale a um E em grego, tá? Então veja bem, essa é a ideia. Quando não se adotava a variação em cima do caixão, cada herdeiro adotava o caixão seguido de um número, ou de uma letra do alfabeto na ordem do alfabeto mesmo. Né? Então, o meu primeiro filho seria esse caixão aqui,
É a letra A. Não, esse é ou a letra A ou o número 1. Ah, entendi. Pronto, Tá certo? Entendi. Aí o meu neto poderia adotar agora o mesmo caixão, o número 1, que era do meu primeiro filho, Certo. com uma letra. Ou simplesmente variar aqui no caixão, botar uma pecinha a mais, um traço a menos, passava a significar aquele meu neto. O meu filho seria o meu caixão com um número e o meu neto seria o caixão com uma derivação ou a combinação, mas sempre em cima do caixão, que é a marca principal do coronel, o dono da data, o Sesmaria. Tá vendo, Ok? minha gente? Museu do Agricultor. Hoje recebendo aqui o nosso amigo Pedro Soares. E tem muita história, eu vou explorar ele muito. Contando histórias. Vou explorar demais esse caboclo. Cheiro no oco dos olhos na tábua do queixo. Pronto, fecha nas imagens aí. Levarei comigo as pedras que no caminho encontrei. Quando juntar todas elas, uma ponte eu farei. Levarei também as flores que no caminho encontrei. No peito todas as dores e os amores que sonhei. Vou cruzar o grande abismo de agruras que só eu sei, numa viagem sem volta, por terras que nunca andei. Cada passo nessa estrada será uma nova manhã, plena de luz e esperança, onde a aurora brinca e dança sobre as cinzas da noite que morreu. Cada passo nessa estrada será uma nova manhã, plena de luz e esperança, onde a aurora brinca e dança sobre as cinzas da noite que morreu. Eita, gente. Bonito demais, viu, gente? Vamos parando por aqui, porque Senão tem muita coisa. tem Senão, muita coisa, se viu? gastar todos os cartuchos de uma vez só, não vai ter outra visita. Não é? Que o poeta vai vir muitas vezes aqui. Isso é só um aperitivozinho. Depois nós vamos fazer muitas outras coisas aqui no Museu do Agricultor, trazendo esse poeta, Pedro Soares, que além de poeta, minha gente, é um conquistador, o caba. Olha quem o caba conquistou ali, olha. Agora eu entendi, viu? Agora eu entendi. Então, amigo, só lhe agradecer sua vinda aqui. Não tem porquê. Já está convidado para fazer uma cantata aqui no Museu do Agricultor. Vamos fazer. Quando um passar negócio esse bonito, período. Vamos fazer um negócio bonito. Porque o Museu do Agricultor, a ideia inicial nossa é preservar também a cultura nordestina, é apresentar novas, que não é nova, né? Porque você diz desde a Idade Média, né? Mas assim, que publicizar isso, né? Para as pessoas. A gente criou o museu virtual, que existe o canal Museu do Agricultor, e o museu real, que é esse aqui. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, trazer cultura, histórias, como você sabe, que já contou tantas aqui, você, na verdade, é um visitante ilustre, porque você une a cultura com a história, né? A história do Nordeste, a história de um povo que você conhece muito, e a gente vai explorar muito isso, viu? Vamos trabalhar. Pode se preparar. E quando ele tá perto da musa, aí é o que o cabo se inspira, viu? Ah, saiu muita coisa. Manda aí um cheiro no oco dos olhos e na tábua do queixo aí pro nossos... Na verdade é o seguinte, por incrível que pareça, eu nunca quis ser compositor, eu nunca quis fazer música, e um dia qualquer eu comecei a fazer a música de uma maneira muito intensa, né? Teve semana se eu quisesse escrever, fazia
4 ou 5 músicas. Eu bati o pé e não fazia, de propósito. Não vou fazer. Mas, rapaz, Não vou fazer. capa bruto da Não, gota não aí vou é fazer. bruto, viu? Não vou fazer. Porque a inspiração vem e Mas, ele assim, trava ela. mas assim, tudo isso é uma coisa muito recente, coisa de uns 10 anos no máximo. Antes eu fazia outras coisas, eu vivia de outras coisas. Rapaz, pois tava um artista aí, um artista enrustido e ele sem querer saltar do armário. Pronto. Tá vendo? Fecha, passa a régua. Cheiro no olho dos olhos na tábua do queixo. Obrigado, Zé. Obrigado. Dê um joinha, dê aquele joinha, ativa a notificação. Olha. Vamos se inscrever, senão não trago mais essas coisas pra aqui não. Como dizia um amigo meu do tempo antigo, bacana. Isso aí.